Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Lucas Paquetá pode ser a grande contratação do Flamengo para a temporada 2026. O West Ham aceita liberar o jogador e nós vamos explicar para vocês aqui de que maneira isso poderá ser feito e o interesse de ambos. Nesse momento, as três partes têm interesse no negócio. Enfim, vocês sabem, né? Eu evito ao máximo falar sobre esse assunto, Lucas Paquetá. Quem nos acompanha sabe que desde antes da Libertadores, da final, eu venho postergando, evitando falar sobre esse assunto, pela ligação que tem com a família toda, com o jogador e com as pessoas envolvidas no caso. E é muito difícil a gente falar quando todo mundo sabe que existe uma ligação e fontes não se revelam. Enfim, vamos continuar sem revelar as fontes, mas nesse caso é bem complicado, porque todo mundo sabe que existe uma ligação e a gente vai trazer para vocês detalhes sobre essa grande possibilidade de o Flamengo ter Lucas Paquetá no seu elenco. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, deixa o like aqui para a gente. Após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Galera, o assunto do vídeo, sem dúvida nenhuma, é sobre Lucas Paquetá. No entanto, nós tivemos hoje, né, uma situação importante, que é a chegada do primeiro reforço do Flamengo, que é o Vitão. Vitão chegou como primeiro reforço, desembarcou no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, muita gente esperando e tal, e ele deu poucas palavras. A primeira palavra, inclusive, que ele falou foi com o repórter Ângelo Furtado, e que a gente vai mostrar para vocês aqui agora a chegada do Vitão, inclusive perguntar a vocês se vocês acham uma boa contratação a chegada do zagueiro ex-internacional e agora Flamengo. Olha as primeiras palavras do Vitão. Primeira chegada. Flamengo, Vitão. Feliz, Vitão. Vai, Vitão. Abaixando o Chapolin, Vitão. Expectativa para jogar no Mengão, Vitão. Expectativa melhor possível. Espero que eu responda aí da melhor maneira possível. Valeu, gente. Boa sorte, Vitão. Boa sorte, Vitão. Bom, Vitão disse que a expectativa é a melhor possível, que ele espera corresponder da melhor maneira possível, né? Então, a gente torce realmente para que isso aconteça, até porque eu sempre falei isso, gente. Eu não contrataria o Vitão não por se tratar de um mau jogador, nada disso. Mas simplesmente pelo fato de o Flamengo ter vários jogadores que atuam naquela posição, né? E aí se imagina, né? Teria mais um zagueiro pela direita, enfim. Eu preferiria, no caso, contratar um zagueiro pelo lado esquerdo, mas se a contratação ela aconteceu e o Flamengo tenta esse jogador há mais de um ano, é porque é um pedido do treinador, sabe o que está fazendo, e se é um pedido do Felipe Luiz, eu vou confiar, porque ele fez um grande trabalho em 2025, então que aconteça o mesmo em 2026. Bom, falar sobre aquilo que vocês estão esperando e que vocês me perguntam o tempo inteiro, né? Em todas as lives, vídeos, desde do meado do mês de novembro, onde a gente trouxe aqui, né? Eu falei que tinha um jogador que o Flamengo que queria muito voltar ao Flamengo e que se emocionou com o título da Libertadores e que chegou a dizer, inclusive, que queria fazer parte disso, que quer fazer parte disso num próximo ciclo, e que não mediria esforços para poder jogar no Flamengo em janeiro, já em janeiro de 2026. E a gente não falava o nome do jogador, procurava evitar. Muitos de vocês, né, que acompanham a gente há algum tempo, até porque sabem da ligação com o jogador, com a família e tal, e falavam, já sei, é o Paquetá, é o Lucas Paquetá. Bom, acho que chegou a hora, está o momento de
de burburinho, de transferências e tudo, e a gente ontem passou boa parte do tempo conversando com uma pessoa que, claro, não vou revelar o nome, mas bastante tempo mesmo, inclusive hoje mesmo, também vou estar com essa pessoa, e que garantiu que as 3 partes têm interesse no negócio. O Flamengo quer o Paquetá quer muito o Flamengo e está disposto a abrir mão de muita coisa. Isso é importante que se diga. Muita coisa, muito dinheiro. Ao contrário do que a gente vê com muita gente, com muitos jogadores de futebol, ele quer abrir mão, ele quer conquistas. Lucas Paquetá, ele tem tudo hoje na carreira, mas não tem conquistas. Ele tem um título, que é o título lá, se eu não me engano, da Copa da Liga, Copa da Inglaterra, não sei, algum desses títulos aí. Eu vou até daqui a pouco confirmar aqui qual foi o título que o Lucas Paquetá conquistou até hoje, né? Títulos, alguns de pouca relevância, campeão carioca, campeão Copa São Paulo de Júniors, mas como profissional mesmo, ele só teve o título da Conference League. Na verdade, foi da Conference League que ele ganhou com o West Ham, com uma grande atuação dele, né? Um outro título pela seleção brasileira, que foi a Copa América, mas como clube ele não conquistou títulos, até porque acabou indo para um clube que não vai disputar títulos. Então, nesse momento, o que a gente conversou com pessoas ligadas ao jogador, o West Ham vive um momento muito delicado. E o Lucas já tinha conversado com o mandatário, né, com o dono do time, dizendo da sua vontade de querer voltar para o Flamengo desde o meio do ano passado. A coisa acabou não se confirmando, não concretizou-se, mas eles viram que a performance do jogador não é a mesma, não consegue ter uma performance, pelo menos estar feliz, sabe, jogando num local onde ele é muito bem recebido, aliás, tá? A família, os filhos são muito bem tratados. O West Ham é uma família, o que me falam sempre, é uma família. Eles tratam lá a Duda, os filhos do Lucas, como se fossem, sabe, é diferente de um clube grande, sabe aquele clube familiar? Então ele é muito bem tratado, mas o futebol, ele não tem esse prazer todo em jogar lá, porque sabe que vai jogar num time que não vai disputar rigorosamente nada. E nesse ano, muito pior. Está cada vez mais mergulhado na zona de rebaixamento e deve ser rebaixado. E aí, o Transfer News, um portal que fala sobre transferências de jogadores da Inglaterra, trouxe hoje esta informação, falando que o West Ham poderá liberar o meio-campista Lucas Paquetá já em janeiro. As atuações de Lucas Paquetá são preocupantes para o West Ham e, dada esta situação em que se encontra, é preciso observar melhores os seus jogadores e esperar que deles... É porque é tradução, tá, gente? Então fica meio confuso. E deles deem um passo à frente e o time saia dessa situação difícil demais do qual se encontra. O West Ham, ele coloca preço, né? Coloca ali que por um valor de 28 milhões de euros seria certo a liberação, mas esse valor é um valor negociável, ou seja, eles aceitariam valores menores, eles aceitariam, aí não sou eu, ontem conversando com uma pessoa importante, né? Disse que hoje o West Ham entende até mesmo a situação de empréstimo com obrigação de compra ou com promessa de compra mais à frente. Por quê? É a única saída. O Paquetá, ele pode chegar no Flamengo e ser convocado para a seleção brasileira, voltar a ser titular, coisa que ele já foi, né? Brilhar na Copa do Mundo e valorizar-se. E aí o West Ham ganharia muito com isso. Por outro lado, o Flamengo deseja comprar o Paquetá ou então
ter ali um empréstimo com o passe fixado ou com a obrigação de compra, porque sabe do potencial do jogador e de que ele pode brilhar na Copa do Mundo, e aí o West Ham, obviamente, vai querer um valor muito maior. Então, assim, a chance é muito grande. Para vocês terem uma ideia, aqui está a tabela de classificação da Premier League nesse momento. O West Ham, para quem não sabe, jogará hoje, às 4h30 da tarde, hora de Brasília, horário de Brasília, né? Deixa eu pegar até aqui contra quem que eu tinha visto e acabei esquecendo. O West Ham joga contra o Brighton. E quando a gente olha aqui a tabela de classificação, é um jogo, você pega aqui o Arsenal liderando, né, com o City bem próximo, o Aston Villa surpreendendo nessa temporada, Liverpool atrás, enfim. Aí a gente vai lá embaixo, o Brighton está aqui numa zona intermediária, próximo de cair também, né? Mas olha a diferença, como está abrindo. O West Ham tem 13 pontos. Ele está mais próximo aqui do Burnley, né, que tem 12, ou seja, de ficar em penúltimo colocado, do que de chegar no Nottingham Forest, que tem 18. O Leeds, cara, quem acompanha o campeonato inglês sabe o que eu estou dizendo. O Leeds está aqui nessa posição próximo da zona de rebaixamento, mas vem jogando muito. É um time que vende caríssimo as suas derrotas. Vem jogando grandes partidas e conquistando vitórias. Quer dizer, é um time que está em fase de crescimento. Pode subir bastante. E o West Ham cada vez mais longe. Aqui a gente já vê os últimos jogos, tudo derrotas. Uma diferença de 5 pontos. 3 vitórias apenas no campeonato. Então, cara, é por esse motivo que clube entende que é preciso... E eles têm dinheiro, tá? É bom que se diga, o West Ham é um clube que tem grana, liberar alguns jogadores que estão, não é insatisfeitos, mas que não estão conseguindo render, né? Porque desejam uma transferência, e contratar alguns outros jogadores com esse recurso. Paquetá é o maior salário do West Ham. Então, liberando o jogador, teria aí recursos para poder, até mesmo por conta do fair play financeiro, né? Que lá é muito rígido, muito rigoroso. E aí teria recursos para poder contratar algum outro jogador e aí sim tentar fugir e sair dessa zona de rebaixamento. O fato é, a gente vai trazer mais informações, eu tenho agora, daqui a pouquinho, depois da hora do almoço, eu vou encontrar uma pessoa, né, que, inclusive a mesma que eu conversei ontem, e que disse que a chance de negócio ela existe e é grande. Por quê? Quando há interesse das 3 partes, a coisa poderá acontecer. O West Ham, num primeiro momento, gostaria de ter 28 milhões de reais para poder liberar o Lucas Paquetá, mas pode liberar por menos, até mesmo por um empréstimo, conforme a gente trouxe aqui para vocês. Quando a gente olha a performance do jogador atual, o Lucas Paquetá ele tem um valor de mercado, gente, de 35 milhões de euros. Recentemente, ele foi cogitado, antes do problema lá, que todos sabem o que aconteceu, ele foi cogitado para se transferir para o Manchester City, a pedido do Guardiola. Então, assim, ele tem um valor de mercado muito alto. Só que hoje o desejo dele é jogar no Flamengo e não uma transferência de novo para um clube europeu, até porque a janela forte lá é do meio do ano e ele deseja sair agora. Paquetá é o camisa 10 da equipe, 28 anos, está na flor da idade. Dos 17 jogos possíveis, ele jogou 15. Jogador que tem a intensidade que o Flamengo precisa, não se machuca, dificilmente tem lesão. Então é um jogador que é visto com muito bons olhos, né? Mas o presidente do Flamengo entende que tem que contratar jogadores mais jovens. Sim, o Paquetá ele se encaixa não no valor, não na idade que ele gostaria, que é 26 anos, mas se encaixa por ser um jogador de biotipo muito forte e que ele com 28 joga praticamente todos os jogos, com 29, 30, você fazendo uma projeção de carreira do jogador com o histórico que ele tem, e tudo isso é analisado. Não é analisado só a idade, não. É analisado todos os
detalhes do jogador, índice de contusão, quantidade de jogos e minutagem, porque às vezes aparece aqui uma quantidade de jogos elevada, só que o cara é reserva e ele entra faltando 10 minutos, vai computar mais um jogo. Então, assim, a minutagem dele é muito alta na Europa, na Premier League jogando, até porque ele é que é o cara do West Ham, né? O valor de mercado, embora seja 35 milhões de euros, e o West Ham tenha pago 42 milhões de euros, eles aceitariam liberar por um valor bem inferior, dada a situação atual do jogador querer se transferir, né, para um outro clube, para o Flamengo, especificamente para o Flamengo, para poder chegar à Copa do Mundo, brilhar na Copa do Mundo e se valorizar. Não ele, mas é um pensamento até mesmo do West Ham, e o dele também é querer conquistar títulos no Flamengo, querer vestir a camisa que ele tem um carinho enorme, e eu posso confirmar isso para vocês, gente. Eu já estive na torcida com o Paquetá, sabe? Vendo jogos com ele. O cara é muito Flamengo, né? Não só ele, mas como pai, irmão, não vou dizer a família toda, porque não é a família toda, mas 90% da família é muito Flamengo. Então, acho que vai ser um casamento que vai dar certo, e em breve a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Eu só queria que vocês dissessem aqui, Paquetá é uma boa? Comenta, participa, porque o engajamento num vídeo como esse faz com que a diretoria do Flamengo possa entender que a torcida quer. E quando a torcida quer, a coisa acontece. Haja visto o que eu vinha falando do Felipe Luiz. Vai renovar. Dificultou muito, mas no final vai renovar. E acabou acontecendo. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.